Olá, galerinha aqui do Centro de Mídia do primeiro ano. Vamos começar mais uma super aula e quero que você acompanhe esse vídeo do início ao fim, hein, pessoal? Vamos fazer esse combinado. Então, super combinado aqui com vocês. Vocês já me conhecem. Eu sou o professor Seba Nunes e estou mais uma vez aqui com vocês, galerinha, para fazer uma grande roda de conversa. Porque nós vamos para a aula de história, que nada mais é que uma grande roda de conversa, onde eu vou contando histórias, vocês vão contando histórias aí, e a gente vai construindo uma história aqui todos os dias juntos. Já quero super agradecer a galera de Libras, que nos ajuda tanto a levar essa mensagem aí para outras pessoas, para toda a diversidade. Então, muito bom ter a galera de Libras aqui, e importante, não é mesmo, pessoal? Legal, pessoal. Então, como eu disse aqui, a gente vai fazer uma aula aqui de história e vamos fazer uma grande roda de conversa. Topa viajar comigo nessa história? Então, já conta assim com a sua participação aí, ou na sala de aula ou de casa, hein? Eu tô ouvindo tudo que vocês estão falando aí de casa ou da sala de aula. Então, conversa comigo aqui que a gente vai conseguir construir essa grande roda de conversa. Muito bem, pessoal. Vamos agora saber qual é o tema, qual é o título da aula de hoje? Então vem comigo, vem na tela. Olha só, pessoal. Vamos brincar na África. Olha só. E aquele momento também de eu fazer um print, tirar uma foto da habilidade. A habilidade que nós iremos trabalhar hoje é a EF01HI05. Então faça um print, tira uma fotografia da habilidade do dia para a gente começar essa aula aqui já super animado. Então, legal, pessoal. Nós vamos falar aqui sobre África. Já ouviu falar sobre a África? Já pensou em algum momento o que é a África? Já? Não? Tudo bem. Então, vamos pensando aí, vão refletindo, vão trocando ideia aí com os amiguinhos na sala de aula, que hoje nós iremos falar sobre a África, tudo bem? Eu estou aqui, ó, pessoal, com um globo terrestre. Olha só. Que legal, né, pessoal? Olha o tanto de países completamente diferentes uns dos outros. Vou mostrar aqui para vocês aonde está a América Latina. Olha aqui. E o Brasil. Veja só. Muito bem. Então, a gente está vendo o Brasil aqui. Eu vou rodar um pouquinho aqui. A gente vai conhecer uma outra parte. Olha aqui, ó, vamos supor que a gente está aqui de barco. Ó. A gente vem com o barco aqui, ó, e chega aqui no continente africano. Muito bem, pessoal. Quando a gente pensa aí no continente africano, vem alguma coisa na memória de vocês? Quando eu penso na história do Brasil? Já pensaram em algo? Tudo bem, a gente vai adiantar, vamos começar a caminhar nessa aula aí, pensando aí no Brasil e nesse continente africano. O que será que tem em comum? Vamos pensando, hein? Tá bom? A gente vai falar sobre brincadeiras também. Legal, hein? Brasil, continente africano, brincadeira, será que tem coisas em comum? Muito bem, vem na tela comigo que a gente vai continuar essa aula aqui. Olha só, você conhece o continente africano? Então, o professor trouxe aqui para a gente o continente africano. É toda essa parte aqui verde escura. Muito bem. Olha só. Toda essa parte verde escura aí é dividida aí por países. Então, no continente africano, temos diversos países. Legal. E o que tem a ver aí o continente africano com o Brasil? Será que tem alguma coisa que tem a ver, relação? Muito bem, a gente vai caminhar aí pensando nessa história. Legal, professor. Já sei que a gente vai falar sobre o continente africano. E só para vocês terem uma ideia, porque existe a África do Sul, que é um país. E existe o continente africano, a África, que é um continente, tá? Só para a gente não misturar, nós estamos falando de toda a África, todo o continente, e não do país África do Sul, tá bom? Só para a gente entender aí que existe essa diferença.
Mas vem comigo, vem na tela. Olha só, a África tem mais de 800 milhões de habitantes, divididas em 54 países independentes. Muito bem, então eu já sei aí que tem muitas pessoas, hein? 800 milhões de habitantes. É muita gente, hein, pessoal? Muita gente mesmo. Dividido entre 54 países independentes. Então aí, ó, vamos pensar lá naquele continente grande. E dentro daquele continente grande tem países grandes também, mas menor que um continente. Divididos em 54 países. Bastante países, né? Então tem muitos países aí diferentes, que eu já vou dar uma dica aí para vocês. Que tal a gente tentar conhecer um pouquinho de cada país no continente africano? O professor falou de uma aqui, hein? Da África do Sul, mas tem outros países aí que a gente pode pensar e pesquisar. Hoje nós vamos falar do continente inteiro. Muito legal, hein? Então vamos lá, pessoal. Vem cá, vem na tela, vem comigo. Ah, mas antes, vamos dar uma olhada nessas imagens? Olha só, a gente trouxe algumas imagens aqui, vindo aí de uma experiência na África, tá bom? No continente africano. Então a gente tem uma imagem aí de crianças estudando. Olha que legal essa imagem. Bem concentrado aí, tá vendo? Legal. E tem uma segunda imagem aí de uma garota. Bem concentrada aí na fotografia. A gente consegue perceber aí um pouco dessas imagens aí, a diversidade que existe no mundo aí. Diferentes cores, diferentes tipos de cabelo, diferentes traços. E é tão legal a gente saber que somos diferentes e cada diferença é tão importante para que o todo seja legal, né? Porque diversidade é isso. É eu saber conviver com o diferente. E entender que a diferença existe é importante para mim, para você, para a nossa escola, para o nosso país. Então, toda vez que a gente perceber pessoas diferentes, ou fisicamente, o seu jeito de ser, a gente está falando sobre diversidade. E a diversidade, ela é importantíssima, porque faz com que eu te respeite e você me respeite. Independente da minha cor, das minhas ideologias, daquilo que eu acredito, da minha fé, é respeito. Então nós vamos falar sobre respeito também quando eu falo de diversidade. Legal. Vamos continuar aqui sabendo um pouco mais sobre a África? Vamos lá. A África é o terceiro continente mais extenso, depois da Ásia e da América. Então a gente já sabe aí que é o terceiro continente mais extenso. É considerado o berço da humanidade. Quando eu falo o berço da humanidade, o que será que o texto está querendo dizer quando fala que a África é considerado o berço da humanidade? Quando você pensa em berço, o que existe no berço? Neném, bebês, né? Então, a gente fala do início. Um bebê não é o início da vida, quando ele nasce? Não é o início da vida ser um bebê? Então, quando a gente fala do berço da humanidade, a gente está falando sobre o quê? O início da humanidade. Então, a gente sabe aí que o continente africano é um dos primeiros lugares onde a gente sabe de existência de vida. Olha que legal, hein? Então, a gente sabe aí que o continente africano é o continente mais antigo do mundo. Muito bem, pessoal. Vamos viajar um pouquinho mais com a gente. Olha só. E a África, no geral, é muito conhecida aí por ter animais diversos, pela natureza. A gente consegue ver aí alguns animais aí que são tão presentes aí no continente africano. Muitas pessoas saem dos seus países para conhecer aí esses animais, ter esse contato direto com a natureza. Então, a gente consegue perceber aí algumas imagens muito interessantes e muito bacanas aí, para a gente saber aí também que a África também tem essa diversidade também de animais. A gente viu alguns leões, agora a gente está vendo alguns elefantes. E qual é o animal que você gosta mais? Eu trouxe um animal aqui que eu adoro, eu acho super curioso,
que são as girafas. Olha o tamanho desse pescoço. Muito legal, né, pessoal? A gente tem um último animal aqui, que são umas... Quem sabe quem é? Quem sabe que animal que é? Ah, tenho certeza que você respondeu aí, as zebras. Olha só, muito legal, hein? Então a gente também consegue identificar aí, no continente africano, essa diversidade biológica, né? Dos animais. E é super legal a gente saber aí que existe um lugar com tantos animais diferentes para se conhecer. Eu não conheço a África, mas eu tenho muita vontade de conhecer e um dia, com certeza, eu vou fazer um pulo na África para conhecer um pouco mais. Mas vamos continuar falando de África? Vem cá, vem comigo. O Brasil teve contato com os povos africanos a partir de 1539. Nesse período, até 1888, africanos eram trazidos à força escravizados para o Brasil. Então, olha só, pessoal, a gente sabe aí que existiu aí um período grande aqui no Brasil, onde muitas pessoas vinham da África de forma violenta para ser escravizados aqui no país. Então, foi o primeiro contato aí que o Brasil teve aí com o continente africano. Então, é uma história triste, é uma história que a gente relembra, porque traz aí uma história da humanidade, né? Uma história que não é legal, que é uma história que não é gostosa de saber, mas que ela existiu. E, infelizmente, aí, a gente tem esse marco aí histórico que não é tão legal, mas, em compensação, trouxe toda a diversidade da cultura africana aqui para o nosso país e a gente fica muito feliz em saber que muitos descendentes de africanos, assim como eu, estamos aqui trabalhando, conduzindo, fazendo coisas aqui nesse país. Então, muito legal a gente saber disso, né, pessoal? Então, é aí que tem o link Brasil e o continente africano. De uma história muito triste, mas que trouxe pessoas tão maravilhosas para o nosso país. Legal, pessoal? Olha só. Vamos conhecer algumas brincadeiras? Então, a gente tem pouco tempo aqui e eu quero falar de uma brincadeira com vocês. Essa é uma brincadeira africana chamada Terra e Mar. Você já ouviu falar dessa brincadeira? Então, nada mais é que terra e mar, eu pensar no quê? Traçar, fazer um grande traço. Na sala, no pátio, onde cada espaço desse traço, o lado direito pode se chamar terra e o lado esquerdo pode se chamar mar. E como é que vai funcionar? Uma pessoa fica responsável em ditar, falar qual é a localização que as pessoas devem ficar. Por exemplo, se eu falar terra, todo mundo corre para o lado onde está a terra, o lado direito. Se eu falar mar, todo mundo corre para o outro lado, mar. E a brincadeira é mais ou menos assim, parece aí um vivo ou morto, mas você vai se locomovendo de espaço. Vou deixar esse desafio aí para vocês aí na sala de aula, ok? Então, vamos brincar de terra e mar? Alguém fica responsável para falar qual é a localização das pessoas e as pessoas vão para terra e mar. E vai saindo aí quem ir para o lugar errado. A gente está chegando aqui no finalzinho da nossa aula, pessoal, e eu vou deixar aqui para vocês a nossa avaliação. Se você gostou de falar sobre o continente africano, aprendeu um pouco mais sobre a história desse continente e como esse continente faz parte da história do Brasil, avalie aí positivamente a nossa aula. Vamos amar receber o seu feedback. Estamos chegando no final dessa aula e eu espero contar com vocês em outros vídeos, em outras aulas de história, hein, pessoal? Até as próximas. Tchau, tchau.